Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aprender com Ele, pois Ele sabe ensinar. Porque para ensinar precisa-se ter humildade e paciência. E Ele tem tudo isso para mim e para você. E Ele está disposto a nos ensinar, mas nós estamos dispostos a obedecer? Porque muitas vezes precisamos obedecer, mas queremos sacrificar. E Deus não quer que façamos sacrifícios de tolo. Ele só quer obediência. O Senhor tem um recado para mim e para você nesta manhã. E este recado, ele encontra-se aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 5, o versículo é o 30. E nós vamos fazer a leitura do 31. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: E se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar de sua esposa, deve entregar-lhe um documento de divórcio. Aqui, o Senhor está dizendo para mim e para você que a lei de Moisés, ela não foi excluída. Algumas coisas a gente percebe que foi resumida. O que foi resumida? Dente por dente, olho por olho. Entenda que Deus, Ele está falando para mim e para você que não é para você pagar o mal com o mal. Jesus, ele veio para nos ensinar que é para pagarmos o mal com o bem. Sabe por quê? Porque a vida, ela é uma semente. Então o ciclo de ir e vir pertence a Deus. Mas essas sementes a qual nós plantamos, elas retornam para nós. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: se alguém lhe fez um mal, mas você não agiu pela carne, até quis, mas o Espírito Santo não permitiu que você revidasse. Ali, quando você entregou para Deus, você estava cortando a sua mão, a sua boca, seus pés. Por que a mão? Porque muitas vezes a denúncia, o primeiro alvo que entrega é a mão. Outros é a boca, outros é os pés. Então, naquele momento, você estava cortando aquele mal pela raiz. Você estava tirando algo que você tem. Ou seja, uma razão, um direito. Mas isso aqui na terra. Quando eu e você abrimos mão dos nossos direitos aqui na terra, nós adquirimos um direito ainda maior no céu. Mas quando buscamos os direitos terrenos, nós abrimos mão do direito que nós temos no céu. E o direito que nós temos no céu, ele é eterno. Aqui na terra tudo vai passar. Quando nós entendemos que tudo vai passar, aquilo que antes era muito difícil, hoje não é mais. Porque quando você não paga o mal com o mal, você está perdoando. Só os humildes conseguem perdoar. Os soberbos não perdoam. Os soberbos cobram. O soberbo, ele paga o mal com o mal. Isso era uma lei da época de Moisés. Hoje, Jesus não quer que seja assim. Alguém retirou o seu olho, você vai lá e retira o dele. Não. Ele diz:
entregue nas minhas mãos, corte os teus olhos, corte o teu olho, para que você chegue no céu com um olho. Não queira ir para o inferno com os 2 olhos, porque o inferno é eterno e o céu também. Ele continua e ele diz para mim, para você, a lei de Moisés. Por que a lei de Moisés? Ele está dizendo para mim e para você, porque olho por olho, dente por dente, era na lei de Moisés. E Jesus veio pedir. Tenta que ele não te obriga a nada, ele veio te pedir. Ele veio pedir para mim, filha, não pague o mal com o mal. Corte o mal pela raiz, entregando nas mãos de Deus, porque a semeadura, ela é natural. Ela vem de acordo com os atos e com as ações. E há muitos atos e ações que Deus permite para que haja um arrependimento. Porque depois do arrependimento vem a salvação. Então nunca duvide do que Deus está falando para mim e para você. Então ele diz, isso estava lá, está lá na lei de Moisés. Mas eu vim para acrescentar a lei de Moisés. Aí ele continua e ele diz, o homem que se separa da sua mulher, ele precisa dar-lhe uma carta de divórcio. Entenda que se o homem decide se separar da sua mulher, Deus está dizendo, ele vai precisar lhe dar uma carta de divórcio. Não é para ele ficar perambulando pela vida e deixar-se ser casado. Ele vai precisar levar a carta de divórcio dele e a mulher receberá a carta de divórcio dela. Porém, ele diz assim, deverá entregar-lhe uma carta, um documento de divórcio. Aí ele diz no versículo 42, porém eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também cometerá adultério. Então o Senhor lhe está deixando bem claro, olha, você decidiu se separar, então entregue uma carta de divórcio, um documento de divórcio para sua esposa e leve o seu. Mas lembre-se que o que eu estou acrescentando é, esta mulher casando-se porque você decidiu separar dela e o motivo não foi divórcio, você responderá diante do Todo-Poderoso pelo casamento dela e pelo ato dela, e pelo ato daquele que casa-se com ela. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque o casamento, ele é um pacto, é uma aliança que não deve ser quebrada. Então, quando você decide quebrar, o primeiro indício é orgulho, soberba, falta de humildade, falta de perdão. É isso que tem destruído os casamentos. Falta de perdão. Ainda que tenha ocorrido o pior das tragédias, o orgulho não permite que o perdão tome conta. E somos nós. Somos nós que não estamos deixando a nossa vida ser conduzida por Jesus. Porque Ele nos deu exemplos de não pagar o mal com o mal. Ele nos deu exemplo de perdão. Então nós precisamos entender que a lei de Moisés, ela não foi abolida. Nós precisamos entender que a vinda de Cristo foi um acréscimo ao que nós iríamos viver. E eu digo mais, esse acréscimo, espiritualmente, tem um peso ainda maior. Porque aqui está dizendo que se essa mulher divorciada casa-se, quem vai responder diante de Deus não é ela, é o homem.
É o homem que deu a carta de divórcio para ela. E aquele outro homem que está casando com ela também, ele se torna um homem a que a Bíblia diz que, e aquele que se casa com ela também comete adultério. Ainda que ele nunca se casou, aquele homem está adulterando, porque aquela mulher é divorciada. Então isso quer dizer que ela já foi casada. Exceto a viúva, que tem livre liberdade e permissão para com Deus, para casar novamente, a divorciada não. O divorciado não. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Foi uma coisa que Deus disse para mim, Eliane, claramente. Não case-se com divorciado. Eu era viúva. Poderia casar com qualquer pessoa. Mas quando eu ouvi Deus dizer divorciado, não. Quando alguém vinha falar algo comigo que tinha algum tipo de intenção de relacionamento, a primeira coisa que eu perguntava: você é casado? Não, sou divorciado. Sinto muito te dizer, você tem dona. Nós não vamos continuar com esse diálogo, porque eu não estou aqui para magoar pessoas e nem para ser magoada. Então, obedecer é dizer sim e não. Nós precisamos disso. Precisamos aprender isso todos os dias, mas aprender com Jesus. Porque Ele é manso e humilde de coração e Ele faz com que as nossas palavras sejam entendidas da maneira que Ele quer que sejam. Por isso, aprenda a obedecer. Não quebre alianças, nem queira aparecer diante do trono de Deus para responder por algo que você fez, mas que seu orgulho não te deixa ver. Este é o recado de Deus para você nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai que é santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és lindo e perfeito. Por isso nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor fez, faz e está fazendo por nós, Deus. Que o nosso entendimento possa ser aberto a cada dia, que possamos ouvir e receber o direcionamento do Senhor e cumprir o teu querer em todo o tempo. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez, faz por mim, pelos meus, por cada um dos teus, Pai. Que possamos aprender a obedecer, não só hoje, mas sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você clicar no joinha desse vídeo. Todas as vezes que você clica lá no joinha do vídeo, você está dizendo para o YouTube que você ouviu algo bom, interessante e que você gostaria de repassar para outras pessoas. Então clica lá no joinha, compartilhe com outras pessoas. Quando você compartilha, você está evangelizando, trazendo para outros algo de novo, algo da parte de Deus. E isso é muito bom. Que eu e você possamos ser essa que vai ajudar o nosso próximo a crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.